Vamos lá. Começando hoje nossa aula número 7, do dia 30 de maio de 2021. Semana passada, não. Há 2 semanas, né, no nosso último encontro, a gente conversou um pouquinho sobre tema, assunto, recorte temático e recorte temático e problema. Vocês se lembram dessa aula? Porque a aula de hoje vai ser vai estar um pouquinho relacionada a esse conteúdo da aula passada. Mas eu vou tentar reexplicar a parte que a gente vai usar hoje. Né? Hoje nós vamos começar a falar sobre introdução. Né? O primeiro parágrafo do nosso texto. Super de boas. Hoje a nossa aula não vai ser tão longa, vai ser bem curtinha. Mas hoje a nossa aula vai ser bem produtiva. Vocês já assistiram um vídeo que está lá no YouTube? Eu postei na quinta-feira um vídeo lá no YouTube falando sobre a introdução. Quais são as partes da introdução, cada ponto e tudo mais. Vocês já assistiram esse vídeo? Ainda não. Tá. Caso você... Eu já. Tá ok. Para quem já assistiu, vai ficar mais fácil hoje, porque hoje vai ser como se fosse um prolongamento do vídeo do YouTube. Mas, depois que tu assistir essa aula aqui, tu vai lá pro YouTube para assistir a revisão, né? Digamos assim. Aí tu vai conseguir revisar o que a gente explicar hoje para vocês. Tá legal? Então, vamos lá. Introdução. A introdução, como todo mundo já deve saber, é o primeiro parágrafo da redação, né? Tu não começa a tua redação pela conclusão ou pelo desenvolvimento. É a primeira parte, é o primeiro parágrafo de toda e qualquer redação. E ela tem duas funções principais, que é apresentar o problema e apresentar os argumentos. Essas são as duas principais funções da introdução. É de apresentação. E tu não vai fazer simplesmente a apresentação de nada, né? Mas tu tem que apresentar qual é o problema e quais são os teus argumentos. Tu tem que deixar isso muito bem claro desde o início do teu texto. Tá? Tu não pode apresentar os argumentos somente no desenvolvimento. Tu tem que deixar muito claro quais são os argumentos logo na introdução, porque senão tu pode perder pontuação em questão de não relacionar os parágrafos, não apresentar uma tese e tudo mais. Tá? Mas, enfim, se você não entendeu, eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. Quais as partes da introdução? A introdução a gente costuma dividir em 3 partes. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver o que eu estou... Tá aparecendo. A introdução é dividida em 3 partes. Inicialmente, temos a contextualização. Depois temos a apresentação do problema e, por fim, a apresentação da tese. O que é a contextualização? Né? Geralmente fazemos essa parte com a apresentação de um repertório. No caso, essa parte serve para iniciarmos a discussão do tema. A contextualização não é nada mais, nada menos do que começar a falar sobre o tema de uma maneira mais, como eu posso dizer, sem falar diretamente do problema, mas começar bem relax, sabe? Geralmente a gente faz essa parte colocando um repertório. Por exemplo, colocar um filme, uma série, um desenho, uma fábula, ou repertórios reais, dados estatísticos, frases e tudo mais. Então, quando a gente traz isso, a gente está começando a nossa redação mais relax, sem começar a falar diretamente do problema, está acontecendo isso aqui, é bomba e tudo mais, sabe? Então, a gente já começa a redação mostrando para o nosso corretor que a gente conhece as coisas do mundo, a gente aprendeu diversas coisas durante nosso ensino médio, né? Então, é importante você começar a sua redação com repertório. Essa aqui é a parte da contextualização. Depois, nós temos a apresentação do problema. Vocês se lembram o que é o problema? Que eu falei na última aula? Alguém consegue me explicar? Aí. Alguém consegue me explicar o que é problema? É o que está acontecendo de ruim? Aí, pronto. Fechou. Problema é o que está acontecendo de ruim na sociedade. Tá? Vou até colocar aqui. O problema... Poxa. Não, fiz besteira. É o que está acontecendo de ruim. É o que está acontecendo de ruim. Tu vai dizer aqui na tua introdução
O que está acontecendo de ruim? Tu não pode fazer tua redação sem nem dizer o que está acontecendo de ruim. Porque a nossa redação, ela é baseada a partir de um problema. Né? Nós vamos partir do pressuposto que existe um problema. Todos os temas do Enem têm um problema a ser discutido. Exemplo, o Enem de 2020 falava sobre a questão do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Esse tema, qual era o problema em relação a esse tema aí? É que muitas pessoas têm preconceito em relação às doenças mentais. Então, esse é o problema. É isso que está acontecendo de ruim. É esse preconceito que muitas pessoas têm em relação às doenças mentais. Tema do Enem de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse tema, qual era o problema em relação a esse tema aí? É que muitas pessoas não conseguem acessar os cinemas. Esse era o problema. Essa era a questão de ruim que o tema queria discutir. Tá? Então, todos os temas têm um problema. E esse problema deve ser apresentado aqui na introdução. Tá? Apresentação da tese. Nessa parte, você irá apresentar seu posicionamento acerca do tema e, por conseguinte, os argumentos que serão discutidos nos desenvolvimentos. Tá? Então, a tese é aquela parte... Não sei se vocês assistiram essa aula de tese, mas a tese é como se fosse... É o nosso posicionamento, basicamente, em relação àquele determinado problema. E aqui na tese, onde a gente vai apresentar dois argumentos, dois fatores, duas causas que estão prejudicando determinado problema. Tá? Então, nós temos que deixar isso muito bem claro também na introdução. Quais são os nossos posicionamentos em relação àquele problema? Tá legal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Não. Tá ok. Tudo certo. Beleza. Agora eu vou pegar aqui a introdução que está lá no YouTube. Deixa eu ver se eu acho. Para a gente ver as três partes muito bem definidas. E se vocês prestarem atenção, em todas as redações que tiraram nota 1000, tem essas três partes. Podem procurar, tem. E ontem no trabalho. Tá, ontem no grupo me chamaram a atenção, né, que eu tinha repetido muito o quê? Eu acho que foi nesse aqui, né? Vê-se muito jovem. Aí depois até corrigi que realmente eu tinha errado a questão do que eu nem tinha prestado atenção, na verdade. Mas eu vou alterar porque vou explicar certo, né? Não posso explicar tudo errado o negócio. Cadê? Tá, mas de modo geral, a gente começa com a nossa contextualizaçãozinha. O filme Ricos de Amor, exibido pela Netflix, demonstra ao longo da narração as dificuldades que dois jovens enfrentam durante o tempo de teste no trabalho para conseguirem a vaga. Aí agora vou substituir esse aqui. As dificuldades sofridas por dois jovens durante o tempo de teste no trabalho para conseguirem a vaga. Tá, aí já tirei um aqui. Tá, então a gente começa a nossa introdução contextualizando. Aqui nesse caso eu comecei com um filme, mas pode começar com uma série, com uma novela, com um desenho, com uma fábula, com uma música, com uma frase, com um dado estatístico, com uma pesquisa, uma retomada histórica. Tu vai ficar à vontade para escolher qual forma tu queres começar. Tá? Então eu comecei aqui, no meu caso, com um filme. Você pode escolher qual forma tu quer fazer. Mas é bom começar com uma contextualização. Não apresentando diretamente já, problema. Né? Porque isso a gente vai fazer aqui na segunda parte. Então, é bom começar com uma contextualizaçãozinha de a tua introdução. Depois, nós vamos apresentando o problema. Né? O tema é sobre a questão das dificuldades na ingressão de jovens no programa Jovem Aprendiz. Mas bora lá. Analogamente, assim como na ficção,
No Brasil, vê-se que muitos jovens enfrentam diversas dificuldades no que se referem à ingressão no programa Jovem Aprendiz. Agora eu vou tirar esse outro aqui porque também eu já coloquei, eu tinha colocado outro aí embaixo. Vê-se. Poxa, meu computador travou. Bora, né? O bichinho travou mesmo. Pronto. Oxe, marcação comigo. Pronto, acho que voltou. Vê-se. No Brasil, vê-se muitos jovens enfrentando diversas dificuldades no que se refere à ingressão no programa Jovem. Agora sim, só coloquei um aqui na introdução inteira. Mas enfim, aqui eu venho dizendo qual é o problema, em que aqui eu disse que muitos jovens estão enfrentando dificuldades no que se refere à ingressão no programa Jovem Aprendiz. É isso que está acontecendo de ruim, é que muitos jovens estão enfrentando dificuldades no que se refere ao programa Jovem Aprendiz, no que se refere à ingressão dessas pessoas no programa Jovem Aprendiz. É isso que é o problema, é isso que está acontecendo de ruim em relação a esse tema. Tá legal? Então aqui eu venho apresentando o problema do nosso tema aí. Tá legal? Essa foi a segunda parte da minha introdução. Por fim, eu venho apresentando a minha tese. Vocês lembram da aula de tese? Não sei se vocês participaram. Vocês participaram da aula de tese? Coloca aqui no chat para mim, sim ou não. Mas, basicamente, na aula de tese, eu expliquei para vocês em relação a como a gente pode apresentar os nossos argumentos na nossa redação, né? Em que eu disse, nessa aula de tese, que a gente tem que apresentar 2 argumentos. Né? É claro que isso não é uma obrigatoriedade. Só vai conseguir nota máxima se tu colocar 2 argumentos. Mas a maioria das redações nota 1000, quase 100%, fez isso. Né? Porque quando a pessoa coloca só um argumento, sobra muita linha. Né? Então parece que a redação tá meio chula. Né? Não sei se essa expressão é do estado de vocês, mas enfim. Parece uma redação muito vaga, sabe? Entende? Então só um argumento é muito pouco. Colocando 2, não. Colocando 3, fica muito cheio. Fica muito cheio de argumento e a pessoa, na maioria dos casos, não consegue desenvolver devidamente esses argumentos. Então, o ideal é tu colocar 2 argumentos, porque tu consegue realmente colocar o repertório, apresentar consequência, colocar exemplo e tudo mais em relação àquele argumento, tá bom? Então, vamos tomar aqui como pressuposto que a gente vai fazer uma redação com uma introdução, um D1, um D2 e uma conclusão. Aí tá, terminei a minha introdução com a minha tese. Dessa forma, ressalta-se o trabalho excessivo e a desinformação como impasses combatidos por essa comunidade mais nova. Então, aqui, ó, quando eu apresentei o trabalho excessivo, essa aqui foi a causa 1. Foi o meu primeiro argumento em relação a esse problema, em que esse problema aqui acontece por causa do trabalho excessivo. Né? Essa questão dos jovens terem dificuldade no programa Jovem Aprendiz ocorre por conta do trabalho excessivo, que esses jovens trabalham demais e tudo mais. Né? E o segundo ponto é a desinformação. Né, que não é informado sobre isso nas mídias, sobre, lançou a vaga do Jovem Aprendiz, sabe? Não é tão falado sobre isso, ou muitos jovens não procuram se informar em relação a isso. Né? Então, aqui eu apresentei 2 argumentos. Meu primeiro argumento é sobre o trabalho excessivo, e o segundo argumento sobre a desinformação. Quando eu faço isso aqui, o que eu estou dizendo para o meu corretor? Meu corretor, esses aqui são meus 2 argumentos. O meu primeiro argumento é sobre o trabalho excessivo. E esse argumento aqui, eu vou discutir sobre ele no meu D1. Tá? Inclusive, vocês vão ter que se acostumar com essa nomenclatura, porque senão vocês não vão entender nunca o que eu estou falando. Quando eu falar D1, estou falando do desenvolvimento 1. E o D2, desenvolvimento 2. Tá? Vocês têm que se acostumar com isso, porque senão vocês não vão entender nunca o que eu estou falando. Mas, quando eu apresentei esse posicionamento aqui sobre o trabalho excessivo, eu vou discutir sobre ele no meu D1. É no meu D1 que eu vou apresentar repertórios, defendendo esse posicionamento. É no meu D1 que eu vou explicar o que está acontecendo em relação a esse trabalho excessivo. Em que eu vou dizer que está acontecendo exploração em relação a esses trabalhadores e tudo mais. Tá legal? Quer falar? Tá. Tá? Quando eu venho apresentando a minha tese,
uma informação importante, na minha tese eu não explico os meus argumentos. Se vocês prestarem atenção, aqui eu simplesmente disse que esse problema acontece por causa do trabalho excessivo e desinformação. Eu não expliquei mais sobre isso. Eu não expliquei, sobre a desinformação, porque muitos jovens não procuram se informar em relação a quando lança novas vagas e tudo. Eu não expliquei isso. Eu simplesmente disse, acontece por causa da desinformação. Ponto, acabou. Tá? Então, o negócio que é importante vocês terem desde já é que na tese nós vamos apenas apresentar o que vai ser discutido. Nós vamos apenas apresentar os nossos argumentos. Eu não vou explicar direitinho e tudo mais aqui na minha tese. Eu vou apenas dizer quais são os argumentos. Eu não vou me prolongar neles, porque a função da tese é justamente apresentar o que eu vou discutir ao longo da minha redação. Tá bem? Então, este posicionamento aqui sobre o trabalho excessivo, eu vou discutir sobre ele no meu D1. E a desinformação eu vou discutir no meu D2. Tá? Então, é assim que a gente vai organizar nosso texto. Eu vou apresentar 2 argumentos, sejam 2 causas, ou uma causa, uma consequência, ou apresentar um ponto positivo e um aspecto negativo. Enfim, eu tenho que apresentar 2 argumentos e eu vou discutir o primeiro argumento no meu D1 e o segundo argumento no meu D2. Tá bem? Isso vocês têm que ter muito bem claro desde já, porque esse é um fator que muitas pessoas que tiram nota baixa não têm em mente. Muitas pessoas só vão escrever na redação de maneira aleatória e não sabem que nós temos que seguir uma certa estrutura. Por que é importante a gente apresentar a tese na introdução? Por 2 fatores. Primeiro, a gente já deixa muito bem claro na cara do nosso corretor quais são os nossos argumentos, qual é a nossa tese. Esse é o primeiro fator. Esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter na nossa mente. Que isso aqui é importante porque a gente deixa muito bem explícito quais são os posicionamentos que eu vou defender ao longo do meu texto. O segundo ponto, porque quando a gente apresenta isso aqui, a gente está relacionando com os desenvolvimentos. Porque se a gente não apresentar isso aqui, vamos dizer que eu deixei até esse ponto aqui, né? Peguei e apaguei. Deixei até aqui. Qual a relação disso aqui com os meus desenvolvimentos? Não vai ter relação nenhuma. É claro que tem a questão do problema que vai ser discutido no meu desenvolvimento e tudo mais, mas quando eu apresento as causas do problema e eu repito isso aqui lá no desenvolvimento, eu estou relacionando com a introdução. O corretor vai olhar, nossa, esse argumento realmente foi apresentado aqui. Então, tem ligação entre os parágrafos. Diferentemente, se eu pegasse isso aqui e apagasse. Qual relação teria isso aqui com o meu desenvolvimento? Não teria. Mas quando eu coloco isso aqui, aí sim, vai estar bem na cara do meu corretor. Olha, realmente ele relacionou os parágrafos, porque ele colocou aqui o primeiro argumento no D1 e o segundo argumento colocou aqui no D2. Tá bem? Deu para entender isso aqui? Deu. Sim. Deu sim. Vocês já sabiam disso aqui? Agora outra pergunta. Vocês já sabiam disso aqui? Eu acho que aquelas pessoas que já... Aí. Eu já sabia, só que eu tenho dificuldade de pôr em prática. Uhum. Tá, beleza. No nosso próximo encontro, né? Em junho, deixa eu ver. Até me esqueci qual foi o dia. Nosso próximo encontro vai ser... Cadê? Aula 8, dia 13 de maio. No dia 13 de maio, nós vamos voltar a falar sobre a tese. Né? Quem participou da última aula de tese, vocês vão ter mais facilidade, mas no nosso próximo encontro nós vamos falar especificamente da tese, em que eu vou demonstrar algumas formas que você pode utilizar para apresentar a sua tese. Né? Porque nós temos 3 formas de apresentar a tese. Apresentando 2 causas, que foi essa forma que eu fiz aqui, 2 causas do problema. Nós temos como apresentar uma causa e uma consequência. Nós temos também como apresentar aspectos positivos e aspectos negativos. Então, na próxima aula, eu vou só falar sobre tese, só sobre essa parte aqui, como a gente pode apresentar a nossa tese. Tá bem? Então, venha para o nosso próximo encontro, que vai ser muito produtivo. Principalmente para quem tem dificuldade nessa questão de apresentar a tese. Tá legal? Seguindo. Enfim, esse aqui é um exemplo de introdução, né? Começamos aqui com contextualização, depois apresentamos o problema e depois apresentamos a nossa tese. É importante que, em relação à apresentação do problema, tu tenha muito bem claro na tua mente qual é o problema. Porque, como eu falei para vocês, todos os temas do Enem têm um problema. Se não tem problema se não tem problema naquele tema, não é tema de redação do Enem, do Enseja, não é. Vou trazer aqui um outro exemplo. Vamos dizer que o tema fala sobre a questão da importância das feiras de ciências nas escolas, né? Esse tema já é um tema que os alunos da turma de correção e da turma prêmio já fizeram esse tema aí. Mas,
Quando a gente fala da importância da feira de ciências, qual o problema em relação a isso, né? Tipo, a feira de ciências é importante, é isso que o tema está discutindo, na verdade. Mas qual é o problema em relação às feiras de ciências? A gente pode dizer que as escolas não fazem as feiras de ciências, ou que os alunos não participam das feiras de ciências, ou que as feiras de ciências não são valorizadas. Tá? Então, nós temos vários problemas que a gente pode discutir ali. Tá? Então, é bom a gente ter muito bem claro na nossa mente qual é o problema, para que a gente consiga fazer essa partezinha aqui da melhor forma possível. Tem muita gente que não faz essa parte aqui de apresentação do problema. Só fala o problema no repertório. Tem gente que só fala o repertório e depois logo pula para a tese. Apresenta. Coloca um filme, né? O filme tal, fala disso aqui, de um menino que vivenciou isso aqui e tal, tudo mais. Matheus. Oi, pode falar. No caso, essa palavra analogamente, se o tema fosse sobre a importância, daria certo para colocar na introdução? O analogamente não é nada mais, nada menos do que eu dizer, agora eu vou fazer uma analogia. É isso. Ou eu poderia também colocar fora da ficção, nesse contexto, tá? Então, enfim, independentemente. É isso. Tá, mas voltando. Tem gente que pega esse repertório aqui e depois logo pula para a tese. Vai vem dizendo, o filme fala isso aqui, tal, ponto. E depois vem pulando para a tese. Dessa forma, vê-se que esse problema acontece por causa disso e disso aqui. Tá? Então, não façam isso. Deixem muito bem claro qual é o problema do tema. Se você só falou do repertório, só disse, o filme fala isso aqui. Tá, é um filme, tá legal, a gente entendeu que tu falou de um filme. Mas eu quero saber o que o tema quer propor como problema. Tu tem que deixar isso muito bem claro aqui na tua introdução. Tá bem? Acho que é isso. Eu acho que deu para entender, não sei. Vocês ficaram com alguma dúvida? Não, ficou bem claro. Não. Também não, tá tranquilo. Tá de boa também. Olha, eu falei maio. É junho, dia 13. Ai, porque eu coloquei aqui errado. É dia 13 de junho. É porque eu digitei aqui no curso errado, mas eu vou ajeitar. É dia 13 de junho o próximo encontro, né? Não tem como voltar no passado. Dia 13 de junho. Próximo. Vamos seguindo. Então, eu acho que deu para entender as 3 partes da introdução? Beleza? Fechou. Vocês falaram que sim, né? Então, deixa que quem cala consente. Agora vamos falar sobre isso aqui e a gente termina nosso encontro. Como começar a introdução? Né? Como a gente pode começar o nosso texto? Eu acho que é a parte um pouquinho mais difícil que muita gente não sabe fazer. Matheus, eu não sei nem como eu começo a escrever meu texto. Né? Que eu vou dizer 2 possibilidades que tu pode utilizar para iniciar seu texto. Lembra que aqui eu estou falando da parte da contextualização. Eu não estou falando da parte de apresentação do problema nem apresentação de tese, mas a parte da contextualização. Como você pode começar a sua redação. A introdução, que é o primeiro parágrafo da redação, deve começar com uma contextualização, a qual pode ser feita de diversas formas. Aqui eu trouxe 2 formas que a gente pode fazer a nossa redação. Inclusive, eu acho que a segunda vocês talvez nem sabiam, mas, primeiramente, a mais conhecida, começar a introdução com o repertório. Fazer a parte da contextualizaçãozinha ali com o repertório, que eu particularmente acho que é a mais recomendável e a mais indicada. Então, por isso que eu vou colocar aqui, mais recomendável. Por que é mais recomendável? Porque tu já mostra para o teu corretor, mano, eu sou o cara, eu sei isso aqui, eu sei um repertório certo. Eu aprendi isso na escola, sabe? Então, é muito mais recomendável tu utilizar um repertório para iniciar seu texto do que não, né? Mas comece com o repertório, fica mais chique. Minha recomendação, comece com o repertório. Você pode começar a sua redação com a apresentação de um repertório. O que é repertório? Lembra da aula de repertório? Repertório seriam todos os conhecimentos de mundo que a gente aprendeu durante a nossa vida escolar. São os conhecimentos durante nossa vida escolar. Tá, então, no ensino médio a gente aprendeu bastante coisa, né?
vocês que estão estudando aí para o vestibular, eu creio e eu quero acreditar que vocês não estão estudando só redação, né? Porque não adianta você estudar linda maravilha redação, tirei 960, tirei 1000 em redação. E aí quando vê as outras matérias, tu lá tá lascado, né? Porque a redação não é a única disciplina que mais tem importância, né? É claro que a redação levanta muito a tua nota. Se tu tirar, sei lá, uns 600 pontos em redação, é pouco para aquela pessoa que tirou 960 na redação, entende? Então, é bom tu estar focado nas outras também. Mas eu quero acreditar que vocês estão estudando tudo. E já que você está estudando tudo, você está estudando biologia, você está estudando física, você está estudando história, filosofia, sociologia. Então, todos esses conhecimentos que tu está adquirindo ao longo da tua vida, tu pode trazer para a tua redação. Esse tipo de coisa não é o tipo de coisa que eu vou explicar aqui. Ah, como aconteceu a Revolução Industrial, como aconteceu a Revolução Francesa. Eu não vou estar explicando aqui sobre isso. Isso é uma questão que tu aprende em história, que tu aprende no teu cursinho e tudo mais. Tá? Então, eu não vou estar explicando sobre Revolução Francesa, Revolução Industrial, sobre Primeira e Segunda Guerra Mundial, sobre o governo de Getúlio Vargas e tudo mais. Não vou estar explicando sobre isso para vocês. Vocês vão aprender isso na escola, lá no cursinho, estudando história. Mas todos esses conhecimentos que vocês estão aprendendo, vocês podem trazer para a redação, tá? Enfim, aqui tem algumas formas que tu pode começar aí o teu repertório. Começar a tua contextualização com filmes, né? Tu pode colocar um filme, o teu filme favorito. Ah, quero começar com Harry Potter. Quero começar com esse filme que eu coloquei, Ricos de Amor. Quero começar com um filme de terror. Começa. Mas pega filmes, desenhos, séries, novelas, que tenham a ver com o problema, que tenham a ver com o tema. Não adianta tu pegar um filme que não tem nada a ver, né? Pega um filme, já que tu vai colocar um filme, um desenho, uma série, uma novela ou algo assim, começa com um que tem relação aqui com o tema. Vamos dizer que o tema fale sobre a questão de... sobre aquela questão de responsabilidade dos médicos em relação às cirurgias, né? Que isso foi uma questão muito debatida em vários cursinhos. Vamos dizer que esse seja o problema, né? A questão da responsabilidade dos médicos em relação às cirurgias, erros médicos e tudo mais. Aí tu pode começar a tua introdução falando de Grey's Anatomy, né? Eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar um pouquinho. Então pode começar a guiar. A série Grey's Anatomy apresenta a vida dos médicos que trabalham e tudo mais, que fazem cirurgia, sabe? Tu pode começar a tua redação dessa forma, começando com essa contextualização que tu vai depois estar apresentando o problema, entende? Então, é bom tu pegar repertórios que tenham a ver diretamente com o tema ali. Não acredito... Gente, vamos ter uma coisa muito bem estabelecida desde já, né? Para quem me conhece desde o ano passado, o meu foco principal não são os modelos coringas. Estão aí os alunos do ano passado para me confirmar isso e mostrar que realmente é verdade. Desde o ano passado, eu não sou aquela pessoa, nossa, levanta a bandeira, o modelo Coringa é a única forma que a gente tem para fazer redação e é isso e acabou, sabe? Eu não sou o defensor, assim, de redação Coringa, como tem vários cursinhos, como, por exemplo, eu nem sei se eu posso falar os nomes, mas eu vou falar. Não sei se eu vou levar processo, mas é isso. Mas tem alguns cursinhos como, por exemplo, a Lume Ponto, possivelmente vocês já devem conhecer, tem a Poxa Lulu, tem o Repertório Oficial, dentre outros canais e cursinhos que falam para a pessoa fazer a questão do modelo Coringa. Aqui no curso, eu não vou estar ensinando vocês, gente, olha, segue esse modelo Coringa para te tirar nota 1000 e tudo mais. Tasca 1000 também. Eu não vou estar focando com vocês em relação a essa questão. Porque eu acredito que aquela pessoa que só aprende a fazer redação a partir de um modelo Coringa, essa pessoa não sabe fazer uma redação. Ela sabe fazer uma adaptação de uma redação para outra. Entende? Então, eu não quero aqui ensinar vocês a fazer uma redação só plagiada. Toda redação eu vou utilizar isso aqui, é isso, acabou. Tá? Então, o meu foco aqui é ajudar vocês a estruturar a redação de vocês, independentemente do tema, independentemente da forma. E isso vai ajudar vocês na faculdade. Inclusive, tem pessoas que, quando aprende a redação, aprende conectivos, aprende a apresentar os argumentos e tudo mais, isso pode ajudar na faculdade. Inclusive, isso me ajuda na faculdade. Na faculdade, eu sou uma das pessoas que mais tem facilidade para produzir texto, justamente porque eu dou aula de redação. E não pelo fato de, ele é máximo, ele é o top de redação, porque eu nunca sou isso. Mas realmente ajudou. Quando eu aprendi a questão de conectivos, apresentar argumentos e tudo mais, isso me ajudou a estruturar os parágrafos de maneira mais fácil. Então, nosso foco aqui não vai ser a questão dos modelos coringas. A gente vai trabalhar mais a questão dos repertórios coringas.
Porque os repertórios coringas, aí sim, você já consegue utilizar em diversos temas e já é muito melhor. Mas aquela estrutura, todas as palavras que você vai colocar em cada parágrafo, muito bem definidas, aí isso não vai ser nosso foco. Claro que tu já pode escolher, por exemplo, os conectivos que tu vai começar o teu D1 e o D2. Já pode escolher o conectivo que tu vai começar a conclusão. Já pode escolher os teus principais repertórios, né? Isso tudo já pode escolher, inclusive eu até recomendo. Se eu for usar uma frase, como eu vou começar? Eu vou começar com de acordo com ou segundo o autor? Né? Já pode escolher esse tipo de coisa, sabe? Enfim, já pode estar escolhendo isso, até para facilitar teu lado e ser mais rápido no dia do Enem. Mas esse tipo de coisa, todas as palavrinhas, tudo certinho, só para encaixar uma frase ali e tudo mais, isso não vai ser nosso foco. Vocês vão perceber isso. É claro que quando chegar no final, eu vou ter que recorrer aos modelos coringas, mas só pelo momento de desespero, para aquelas pessoas que não estão nem aí, que por algum motivo não estudaram, largaram os estudos, e aí quando chegou desespero, aí vou ter que liberar, né? Mas nosso foco não vai ser isso. Mas, em relação aos repertórios, é bom vocês terem uma listinha de repertórios. Eu já mudei totalmente de foco da aula, né? Mas, enfim, em relação aos repertórios, é bom você ter uma listinha de repertórios. Decora, sim, uns 15 a 20 repertórios. Decora! A gente aprende a ter mais repertórios que isso, né? Mas tenha decorado umas 15 a 20 frases e tudo mais, pensamentos, estudos e tal. Aprende. Repertórios que a gente conseguiria aplicar em diversos temas. É claro que isso, além dos conhecimentos de história, além dos conhecimentos de biologia, de filmes, de séries que a gente aprendeu. Mas tenha uma listinha de uns 15 a 20 repertórios. Por que é importante tu ter isso? Porque a partir do tema que vier para ti, tu já consegue escolher quais são os melhores. Porque o que eu vejo em muitas redações é que a pessoa tem 3 repertórios fixos. A pessoa escolheu esses 3 repertórios e para todo e qualquer tema são esses 3 repertórios. E aí, quando a gente vai ler a redação da pessoa, fica muito superficial. A pessoa não consegue argumentar direito em relação àquele tema. O negócio, sabe, a gente lê, fica organizado, né? As palavras estão corretas, o português está correto, mas a pessoa não argumentou direito sobre aquele tema. Porque a pessoa só simplesmente disse, isso aqui acontece por causa disso, ponto, acabou. Não explica mais, não dá exemplos, não diz a consequência, tal. Então fica um negócio muito superficial. Então, quando a gente tem uma listinha de repertórios, aí sim, tu já consegue ver, para este meu argumento, eu vou usar este aqui. Esse tema aqui, eu posso usar esse argumento, que eu consigo utilizar esse repertório. Então, isso aqui fechou, sabe? Então, aí tu já tem uma variedade de repertórios para utilizar em relação a determinados temas. Tá legal? Eu tenho material sobre repertórios. Tem 2 materiais e cada material tem 10 repertórios. Eu vou postar na plataforma e vocês vão ter acesso. Tem o material da primeira edição e da segunda edição. Aí cada um tem 10 e já tem uma listinha aí para vocês. Mas, enfim. É isso. Esse era o meu comentário e essa era a minha crítica de hoje. Bora lá. Tu pode começar com filmes. Teu filme favorito? Pode começar a tua redação apresentando o teu filme. Um desenho. Eu quero começar minha redação com Bob Esponja. Começa. Se tem a ver com o problema, começa. Eu quero falar sobre a questão de exploração dos trabalhadores. Eu posso começar com Bob Esponja, gente, porque o Bob Esponja, né, tem lá o seu Sirigueiro, sei lá, nem sei falar o nome dele, que explora o Bob Esponja lá, o Lula Molusco e tal. E tu pode começar, no desenho Bob Esponja. Produzido pela Nickelodeon, demonstra a vida de uma esponja que vive no mar, o qual é explorado pelo seu siriguejo, o qual é seu patrão e tudo mais. Sabe, tu pode começar com Bob Esponja na redação que fala sobre trabalho. Séries. Tu pode começar a tua redação falando sobre uma série favorita. Agora eu falei sobre Grey's Anatomy, né? Então fica à vontade. Inclusive, se vocês quiserem exemplos, né? Como eu começo filme, com desenho, com série, tudo isso aqui tem no Instagram. Se vocês forem ver no Instagram, forem dar aquela stalkeada, vocês vão ver lá novelas, desenho, filme, série, frases, questão histórica. Vocês vão ver tudo isso lá no Instagram. O Instagram tá aí para vocês estudarem, pegarem, anotarem aqueles repertórios e irem praticando na redação de vocês. Aí vocês vão vendo quais são os melhores para ficar no topo da lista de vocês, né, e tudo mais. Novela. Quero começar minha redação com uma novela. Que é uma novela, aquela novela que acabou recentemente da Globo, né, Amor de Mãe. Vocês assistiram essa novela? Uma novela muito bacana. O final foi muito emocionante. Mas essa novela,
é de uma mulher, né, que estava procurando o filho perdido e tudo mais. Mano, essa novela foi para quebrar as pernas da pessoa. Mas, tipo, tem muito tema que tava... Domênico, né, o Domênico. Tinha muito tema que estava relacionado a essa novela. Essa novela falava sobre a questão de... quando a gente fala da questão das drogas, acesso às armas, quando a gente fala da própria sequestro de crianças ou sequestro de pessoas de modo geral, quando a gente fala de assassinato, que mais? A questão dos médicos, né, que tinha lá a Betina e tudo mais, questão dos médicos nos hospitais, dificuldades dos hospitais em relação ao tratamento. Quando a gente fala de poluição dos rios, né, que tinha aquela empresa que jogava descartável no rio e tudo mais, poluição dos rios. Quando a gente fala de... Poxa. Enfim. Eu tinha vários na minha mente, mas agora fugiu tudo. Mas é uma novela muito bacana e, tipo, dá pra gente usar em diversos temas. Então, novela... eu gosto de assistir minha novelinha às 6 da tarde, às 7, às 9. Assiste, fica à vontade. É claro que tu tem que ter o tempo para estudar, né? Porque aí a pessoa usa como desculpa. Mãe, eu vou assistir o filme hoje porque vai me ajudar na redação, né? Paciência. Mas tira assim toda semana, né? Quer assistir no domingo? Assiste no sábado. Ou assiste de noite. Mas tira o horário da aula para assistir filme. Aí não tem condição, né? Não dá para usar essa desculpa. Né? A gente aprende, né? E tudo mais, mas não usa como teu foco. Beleza? Tá, série, novela, desenho, filme. Retomada histórica. Questões históricas que a gente aprende na disciplina de história, no cursinho, na escola, a gente pode usar. Revolução Industrial, Revolução Francesa e tudo mais que a gente pode usar na nossa redação. Inclusive, no ano de 2019, eu usei na minha redação Getúlio Vargas no meu D2. E olha, é o seguinte, vou contar um segredo para vocês. Eu sou péssimo em história. Eu não gosto de história. Eu não suporto história. Ainda mais quando são os professores meio chatos, assim, que falam lento. Não suporto história. Mas eu usei Getúlio Vargas na minha redação. E sabe por que eu usei Getúlio Vargas? Tipo, foi porque foi um negócio que eu consegui relacionar ali. Sabe? Tipo, eu não expliquei sobre o governo de Getúlio Vargas e tudo mais, me prolongando nisso. Eu só disse o ponto que me importava. Sabe? Que no governo de Getúlio Vargas ocorreu o avanço das tecnologias, que realmente aconteceu. Só isso, pronto, acabou. Eu não expliquei mais sobre isso. Inclusive, isso é uma coisa muito importante em relação aos repertórios. O que eu vejo muita gente falar em relação ao repertório, a pessoa se empolga, né? Minha série favorita na minha redação agora vai. O corretor vai aprender sobre tudo dessa minha série. Aí a pessoa vai. Na série Grey's Anatomy, não sei o quê. O personagem tal vivia na casa de não sei quem, que morava com quem que teve tantos filhos. Ele fazia isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ele trabalhava no hospital do nome tal, na cidade Califórnia, e fazia isso aqui e tal. Sabe, a pessoa quer contar a série. Gente, o foco não é a série, não é o filme. Mas é falar sobre o problema, sobre o tema. Aí a pessoa se empolga, vai falando, mas quando vê, cadê o problema, cadê a tese? Não, tu vai pegar somente a parte... Tu vai pegar somente a parte que te importa. Somente a parte que tem a ver com o tema. Por exemplo, essa novela Amor de Mãe. Tem muitos pontos. Tem muitos temas aí. O ponto principal, o ponto crucial, o foco da novela é a questão de uma mãe que está correndo atrás do filho que foi vendido. Né? Esse é o foco da novela. No entanto, se eu quiser pegar só a parte que demonstrou o sequestro da Dona Lourdes, né? O finalzinho da novela. Só quero pegar essa parte porque o tema fala sobre a questão de sequestro. Eu pego só essa partezinha e coloco ali. Eu posso colocar. Na novela Amor de Mãe foi demonstrado uma mulher a qual foi sequestrada, mantida em cativeiro durante alguns dias. Durante alguns meses. Ponto, acabou. Eu precisei falar que o Domênico foi sequestrado pela não sei quem, que foi vendido para não sei quem. Não precisei falar nada disso. Eu só disse a parte que me importa. Eu só disse a parte que tem a ver com o meu problema, com o tema que eu quero discutir. Tá legal? Ou seja, inclusive esse foi um ponto que eu toquei na aula de repertórios. A gente vai ver o nosso repertório e vai pegar somente a parte que importa pra gente. Por exemplo, eu no meu ano de 2019, eu coloquei Getúlio Vargas no meu D2. Eu precisei falar, o Getúlio Vargas no governo que
que era militar, que fazia isso aqui e tal, não sei o quê. Eu não precisei falar nada disso. Eu só disse, durante o governo de Getúlio Vargas, ocorrido no século XX, eu nem sabia o ano, para vocês terem uma noção, eu nem sabia o ano. Eu só coloquei século XX. Durante o governo de Getúlio Vargas, ocorrido no século XX, ocorreram diversas inovações tecnológicas. Ponto. Eu não falei nada do governo dele. Eu só falei, aconteceu inovações tecnológicas, ponto, acabou. Eu não falei, foi no governo que era militar, que fazia isso aqui, que explorava muitas pessoas por causa disso aqui, que o cara se matou. Eu não falei nada disso da vida dele. Eu só disse a parte que me importa, tá? Então, uma coisa muito importante que vocês têm que dizer, que tem em mente em relação aos repertórios, é que a gente vai pegar os repertórios e vai tirar só a parte que tem relação com o problema que a gente quer discutir, tá legal? Já usei Amor de Mãe como repertório, top. Já dizia Nietzsche, informação demais acaba se tornando maléfica. Exatamente, quando a gente coloca muita coisa em relação ao repertório, tu perde pontuação. Por quê? O corretor percebe que tu tá falando muito só sobre o repertório. E aí, quando chega na parte de apresentar realmente os teus argumentos, tu não apresenta, porque não tem mais espaço. Tá? Então, é bom tu prestar atenção para ver se realmente tu tá apresentando os teus argumentos ou ficando muito no repertório. Tá? Então, foco aqui é a gente discutir os nossos argumentos. Pega o repertório somente como forma de sustentação dos teus argumentos. Não usa os repertórios como forma de, vou ficar minha redação inteira falando sobre o repertório, porque eu já vi pessoa que fez a introdução inteira falando sobre o repertório. Tá, mas e aí? Cadê o problema? Cadê dentro da tese? A pessoa não fez na introdução. Inclusive, não sei se tem gente aqui que fez isso, que eu vi na redação. Mas, é isso. Tá, beleza? Mas mãe também tem relação com o meio ambiente. Sim, é em relação àquela questão, né? Que ele poluía os rios e tudo mais. Se você colocar uma informação falsa, que não acontece na série. Ai, gente, vocês me colocam numa barca furada, né? Mas é o seguinte, o corretor ele não tem como saber em relação à série, né? Eu não vou falar para vocês, gente, usem uma informação falsa. Eu não vou falar isso para vocês, gente. Porque tem tanto repertório em relação a tanto tema, sabe? Pega só a parte que te importa. Tem tanto filme que tu já assistiu na vida, tem tanta série que tu possivelmente já deve ter assistido, novela, questões históricas, sabe? Tu vais te lembrar na hora. Se tu estudar direito, treinar a redação, possivelmente tu tem probabilidade muito mais alta de conseguir lembrar de um repertório. E aí a pessoa vai inventar um repertório. O corretor vai perceber? Não vai perceber. Porque são 3 minutos que o corretor tem por cada correção. E somente lê a tua redação uma vez, um tapa, pó, e foi. Deu nota de competências e aí isso acabou. Ele não se prolonga. Ele não vai olhando os detalhes. Essa série... Ele vai pesquisar no Google, né? Essa série falou isso aqui. Não vai. Somente se a tua redação for para um terceiro corretor. Né? Que terceiro corretor que sim vai verificar se as informações estão corretas ou falsas. Ou se a pessoa for concorrente a tirar nota 1000. Né? Tirou 1000 com os 2 corretores. Aí vai para a terceira, vai para a banca de correção e eles vão verificar se todas as informações estão corretas. Né? Porque a redação nota 1000 sai no G1. Né? Então eles não vão deixar passar uma redação nota 1000 com informação falsa. Tá legal? Então, tava falando... Matheus, até que eu já comentei, eu usei esse ano, na redação do Enem, The Good Doctor, né? Porque tinha muito a ver com doente mental. E outro que eu também pensei que eu poderia ter usado é do mesmo ator que faz o Bom Doutor. Aquela Bates Motel, porque ele também naquela série, ele também se passa como uma pessoa que tem uma doença mental também, que começa a ter alucinações, ver coisas como se fosse real, aí depois a mãe dele morre até na série, aí ele começa a ver a mãe dele como se a mãe dele estivesse ali, mas é tudo alucinações da cabeça dele, porque ele começa a ficar louco. Então eu vi que dava também para colocar na redação desse ano. Então, esse negócio de filme e série que você falou, eu amo usar isso numa redação do Enem. Top. É muito bacana, sabe? Quando a gente vê que a nossa vida mais vagabunda, né? Que a gente fica só deitado no sofá, ou deitado na cama, só assistindo um filme assim de boas. Nosso momento mais relaxante, a gente usa para ser um negócio produtivo, sabe? Um negócio que a gente só estava perdendo dentro do nosso tempo, a gente conseguiu usar para um negócio produtivo que a gente fez com que a gente ganhasse pontuação. Tá? Então é muito bacana quando a gente usa um filme, uma série e tudo mais. Matheus, você tem um repertório.
Pode falar, Érica. Primeiro é Érica. Matheus, você tem um repertório de novela, assim, ou de filme que trata sobre a persistência de casos entre crianças e adolescentes? Persistência do quê? De casos entre adolescentes e crianças? Cari. Uma novela, um filme? Olha, de filme, série, eu particularmente não sei de cabeça. Alguém sabe algum filme que fala, pelo menos fala de algum dentista ou algo do tipo. Sim, tem a Fantástica Fábrica de Chocolates, aquele Willy Wonka. Verdade. O pai dele não deixava ele comer doce porque é da cárie. Top. Fechou. Eu confesso que eu sou mais para a questão das frases. Mas top. Fantástica Fábrica de Chocolate poderia começar realmente. O filme Fantástica Fábrica de Chocolate demonstra a vida de um menino, o qual era filho de um dentista, o qual proibia ele de consumir determinados balas por causa que poderia desenvolver doenças e tudo mais bucais. Então, top. Aí, Cristiane, queria falar? Não, não. Tá ok. Matheus pode abrir justiça. Matheus, Oi. Pode mandar. no caso, né, eu fiz esse tema. Eu coloquei como na introdução, né, o repertório de um desenho animado, que é do Maurício de Souza, que é a Turma da Mônica. Eu falei sobre a personagem Magali, que ele incentiva, assim, que as outras crianças, né, que a Magali, ela após todas as refeições, ela tem esse cuidado com a higiene bucal. Daria certo? Daria. Se tu conseguisse falar da higiene bucal e tudo mais, top. Até porque é o seguinte, como a gente vai começar a nossa redação com um repertório, né, não tem que estar diretamente a ver com os nossos argumentos, né, diferentemente dos desenvolvimentos, a gente tem que colocar um repertório que tem a ver com os nossos argumentos. Por exemplo, se eu vou falar sobre a questão de falta de educação, vou colocar um repertório educacional. Se eu vou falar sobre a questão do governo, eu vou ter que colocar um repertório que fale sobre a questão do governo. Então, aqui na introdução, a gente vai começar apresentando um repertório que tem a ver com o tema, com o problema, né? Que a gente vai já puxar e tudo mais. Então, ótimo. Se a gente conseguir falar sobre cárie ou dentista, até sobre dentista simplesmente, ou sobre saúde bucal, top para que a gente comece a nossa introdução. Pergunta aqui do Francisco no chat. Matheus, pode haver injustiça na redação, na correção? É o seguinte, a correção de redação é a única parte da correção do Enem que é feito por humanos. Né? O resto, né, é a partir de máquinas, né, que é corrigido o gabarito e tudo mais. Mas a redação é a única parte do Enem que é feita por humanos. E, inclusive, são dois humanos, são dois corretores que vão fazer a tua correção. Então, a probabilidade de haver uma injustiça é muito mais baixa do que com a correção do gabarito. Né? Mas existe. Existe numa minoria muito pequena mesmo, sabe? Porque são duas pessoas e se essas notas forem muito diferentes, vai para uma terceira pessoa. Né? Por exemplo, se um corretor dá 720 para uma pessoa e o outro corretor dá 900 pontos, tipo, 720 para 900 pontos é muito grande. Então vai vir um terceiro, não, 900 pontos não. Vamos dizer 920, né? 720 e 920. 200 pontos de diferença, é muito grande isso aqui. Então vai para um terceiro corretor, que esse terceiro corretor vai avaliar mais uma vez a redação. Sabe? Então a probabilidade de ter um erro é muito pequena. Acontece raramente, mas é muito pequena a probabilidade. Tá? Aí tá, retomada histórica, a gente pode pegar dados, questões históricas que a gente aprendeu deu no cursinho e tudo mais. A gente pode começar com dados estatísticos. Em relação aos dados estatísticos. Peraí, só um minutinho, deixa eu fazer um. Eu já vou aqui um instantinho. Um minuto eu volto. Literalmente. Peraí.
Voltei. Deixa eu perguntar pra vocês têm medo de aranha? Tem uma aranha aqui que tá bom me perturbar. E é daquelas grandes, tudo peluda, sabe? Ai, não suporto aranha. Mas tá, seguindo. Dados estatísticos. Um negócio que eu queria falar sobre a questão de dados estatísticos é o seguinte. Eu tenho, Deus me livre. Em relação a dados estatísticos. É bom a gente... Eita. É bom a gente usar dados estatísticos para iniciar a nossa redação. Né? Começar, no Brasil, de acordo com o portal G1, tanto por cento da população faz isso aqui, tá? Então é bom a gente começar nossa redação com dados estatísticos e tudo mais, se tu se lembrar. É claro que dados estatísticos é um negócio muito difícil de lembrar, né? Só se tu assistir um jornal e tu se lembra na hora, é um negócio bem complicado. Então, decorar dados estatísticos pro Enem é um negócio bem difícil, até porque dados estatísticos já tem a ver diretamente com o tema em específico, entende? Então já é um negócio bem mais complicado. Mas se tu quiser usar, tu pode começar a tua redação precisando de dados estatísticos. Em relação aos desenvolvimentos... Eu sempre faço isso de dados estatísticos que você falou, né? Só que, aconteceu, por exemplo, no Enem desse ano, eu pegar o dado da coletânea. Teria problema? Tipo assim, ele tá falando na coletânea que foi tantos por cento de pessoas, sei lá, que morreram. Aí eu pego aquela porcentagem da coletânea e coloco na redação. Tem problema? Depende. Depende. Eu não cheguei a copiar como estava lá, eu só coloquei a numeração, a porcentagem que estava na prova. Se tu ficar somente utilizando como... Não, calma, tu começou na introdução ou no desenvolvimento que colocaste? Eu coloquei na introdução. Tá. Na introdução eu acho que é menos complicado. Porque é o seguinte, na introdução a gente está apenas apresentando começando a apresentar assim, o tema e tudo mais, né? Mas não é tão bom. Porque o corretor ele percebe. O corretor ele lê várias vezes aquela proposta de redação, então ele sabe de qual é salteado aqueles repertórios, aqueles textos que tem lá. Então não é tão bom. Porque está escrito lá no material 2 do corretor, não sei se vocês já deram uma olhada naquele material do corretor, mas naquele material do corretor, da competência 2, fala que se a pessoa utilizar como defesa dos argumentos somente os repertórios que estão na proposta de redação, a pessoa automaticamente faz pontuação. Então, não pode só se limitar aos dados das questões que estão na proposta. Tu tem que trazer conhecimentos externos, entende? Então, não é tão bom tu ficar somente nos repertórios que estão na proposta, dados estatísticos e tudo mais, que estão ali. É bom tu lembrar de algum repertório, estudar sobre repertórios para que tu te lembre no momento ali. Tá? Então, não é tão bom, não é recomendado tu pegar e trazer para tua redação o que está na proposta, tá? Porque tu pode perder pontuação na segunda competência. Isso não é. Obrigada, Matheus. De nada. Sobre repertório, eu trouxe série como repertório na minha redação. Só que eu acabei copiando esse dado, né? Essa porcentagem. Bacana. Tá ok. Aí tá, dados estatísticos, dentre outros tipos de repertórios que são aceitos, né? Outros repertórios que são aceitos. Agora é o momento daquelas pessoas que assistem fofocalizando darem glória. Porque tu pode fazer uma alusão à vida de famosos. Né? Eu quero falar sobre a Carol Conká. Pode usar. Eu quero falar sobre a Rafa Kalimann. Pode usar. Eu quero falar sobre o Wesley Safadão. Pode usar. Quero falar sobre Gustavo Lima, pode usar. Então, tu pode fazer alusão à vida dos famosos. Se tu gosta de assistir fofocalizando, se tu fica no Instagram seguindo aquelas redes de fofoca, chegou o momento de brilhar. Juliette, pode usar, fica à vontade. Inclusive, eu até recomendo, em relação aos desenvolvimentos, é muito melhor tu usar uma alusão à vida de famoso do que usar um filme ou uma série. Por quê? Filme, série, novela são repertórios fictícios. Ou seja, são repertórios que são criados pelas pessoas. Não são repertórios reais, entende? Diferentemente de alusão à vida de famosos, que são casos que ocorreram com pessoas reais. Entende? Então é muito melhor tu usar repertórios em relação à alusão da vida de famosos do que um filme, uma série, uma novela, um desenho nos desenvolvimentos. Tá? Então, fique à vontade. Querem falar da vida... Tem a ver com o tema? Isso que tu tem que ter em mente, né? Isso tem a ver com o tema? Então, para te poder trazer para a redação. Tu não pode trazer uma alusão à vida de famoso que não tem nada a ver. Né? Vamos dizer que o tema vai falar sobre a questão da cultura do cancelamento. Aí tu pode começar lá para a redação. No BBB... Não, é claro que tu vai colocar entre parênteses, né?
No BBB, aqui coloca Big Brother Brasil, programa exibido pela Rede Globo, demonstrou no ano de 2021 Carol Conká, a qual foi a principal influenciadora da cultura do cancelamento. Não, ela foi cancelada. Não, se bem que ela cancelou a gente lá dentro, né? Foi a principal cancelada no Big Brother e tudo mais. Sabe, tu pode começar a tua redação falando sobre o que aconteceu com ela. Porque foi um cancelamento gigante, né? Aí tu já ficar muito top. Tá beleza? Vou falar da sorte da Anitta. Eu não sei do que ela tá falando. Sorte da Anitta. Não tô acompanhando a vida da Anitta. Tá. Mas a alusão da vida de famoso está ótimo. Tá beleza? Então, introdução, nós podemos começar com o repertório. Aqui eu trouxe um exemplo de contextualização. O homem é o lobo do próprio homem. Essa frase eu acho que todo mundo aqui já conhece. Ou se não conhece, você vai conhecer em filosofia. Aí é que eu coloquei uma frase direta, né, que eu coloquei entre aspas e depois venho explicando ela. O homem é o lobo do próprio homem. Essa frase, expressa por Thomas Hobbes, escritor do Leviatã, reflete que o homem é um animal que ameaça a sua própria espécie. Então aqui eu fiz uma breve contextualização em relação ao que eu vou discutir depois. Eu não sei o que eu vou discutir depois, mas eu apresentei aqui o meu repertório. Tá? Posso ficar à vontade. Vamos dizer aqui, eu vou trazer o segundo exemplo. Vamos dizer que eu venha falar aqui com um filme. Não, uma série. Vocês já assistiram aquela série Atypical, da Netflix? Eu sempre falo dessa série porque eu gosto dessa série. Coloca o piloto. Aí. Tá ótimo. Tá, olha, o pessoal já assistiu. Eu gosto muito dessa série. Então vou começar com a série Atypical. Na série Atypical. Exibida. Oxe, era uma vírgula. Exibida pela Netflix. Agora, olha, vou dizer aqui que é em relação ao tema do Enem do ano passado. Estigma, sociedade e doenças mentais. Na série Atypical, exibida pela Netflix, é retratada a vida de um menino autista, o qual sofre preconceito dos colegas por conta do seu transtorno mental. Tá? Fiz uma breve contextualização. Nunca assisti essa série. Não? Vou assistir. Mas eu vou assistir no fone de ouvido. Porque tem alguns momentos que Sabe se fora da Netflix eu encontro ela? Porque eu tô sem Netflix. Esses sites piratas, tudo tem, possivelmente. Mas é uma série bem bacaninha. Eu gostei dela porque é o tipo de série que eu gosto, que apresenta problemas, o problema social aqui é o menino autista, sabe? Segue aquele esquema do Extraordinário, que talvez vocês devem conhecer. Mas a gente falou algumas besteiras. Então, é um filme um pouco mais juvenil do que o Extraordinário, que já é um pouco mais infantil. Mas é uma série bem bacana. E aqui também. Tem um filme chamado O Primeiro Aluno de Classe, que fala sobre a doença de Tourette. É bem interessante. Eu quando fazia administração, o profissional de assistente administrativo, a gente assistiu e fez uma redação baseada sobre esse filme. Ele é muito interessante. Para entrar no contexto da redação desse ano. Só que eu me esqueci na hora o nome do filme, eu não citei. Uhum. Tá, top. É bom a gente ter... Eu não entendi muito bem, tava muito baixinho o áudio dela. Tava. Mas ela falou que tem um filme que ela assistiu que ela queria colocar no Enem do ano passado, mas ela não se lembrou no momento do nome do filme. Mas é bom a gente se lembrar do nome do filme, sabe? Os personagens
é irrelevante. Não precisa a gente se lembrar do nome dos personagens. Ah, por exemplo, aqui eu poderia colocar o nome do personagem, que eu sei o nome do personagem, que é o Sam. Mas o nome do filme é fundamental, porque colocar o nome do filme, eu vou estar legitimando o meu repertório, né? Porque eu simplesmente dizer, tem uma série que fala da vida de um menino, não sei o quê. Que série é essa? Tá? Então é bom a gente colocar qual é o nome do filme, da série, da novela. Matheus, eu preciso colocar por quem foi produzido, por exemplo, esse filme, sei lá, é da Globo, é da Marvel, alguma coisa assim? Se tu te lembrar, é até melhor. Se tu não te lembrar, não coloca, né? Porque não tem como inventar. Mas se tu te lembrar, ótimo, é até melhor. Tá ok? Tá, beleza. É que eu apresentei minha contextualização, depois eu posso vir apresentando o problema e depois a minha tese. Agora, outro exemplo. A contextualização com filme. No filme Modo Avião, produzido pela Netflix, aqui também, eu sempre gosto de colocar, porque eu gosto de dar essa informação para o meu corretor. Se vocês se lembrarem, é até melhor. A protagonista é representada como uma pessoa nomofóbica, né? Nomofóbica, agora o que é nomofóbica? A qual é uma expressão que se refere às pessoas viciadas pelos aparelhos telefônicos. Tá? Então, aqui eu meio que expliquei o que é nomofóbica. Enfim, aqui eu apresentei a minha contextualização. Aí é o seguinte, aqui eu não disse que a menina ela sofreu um acidente de carro, que depois foi levada para a casa do avô para viver determinada, e ela viveu com pessoas lá, ela tentou roubar um supermercado. Sabe, eu não expliquei, não falei sobre esse tipo de coisa. Eu simplesmente peguei a parte que me importa, a parte que tem relação com o tema ali. Tá? Então isso que é uma coisa importante que vocês têm que ter em mente. Que a gente vai ter que pegar somente a parte que a gente que tem a ver com... Mas seria errado, Matheus, se eu contextualizar, por exemplo, falando da questão que eu coloquei ali, dele ser autista e ele ter passado problemas, e aí dar uma contada assim, meio que contextualizando a série, só que focado, lógico, no objetivo. Sim. Por exemplo, isso aqui, é uma ótima forma, né? Eu disse, na série, essa aqui é o nome da série, quem exibe a série, e eu digo o que acontece relacionado com o tema, sabe? Porque depois eu já venho falar sobre a questão do preconceito em relação às doenças mentais. Então, aqui eu já venho colocando a questão do preconceito e o transtorno mental. Então, eu já venho relacionando com o tema que eu vou apresentar depois. Aí depois fica muito mais simples de eu dizer, fora da ficção, vê-se que no Brasil, muitos jovens são violentados. Não é nem jovem, ou pessoas mesmo, porque o tema não estava especificando. Mas muitas pessoas sofrem preconceito ou sofrem discriminação por conta do estigma existente em relação às doenças mentais. Aí eu já venho apresentando o tema ali, tá legal? Então, aqui basicamente eu vou colocar meu repertório já relacionando com o tema aqui. É claro que eu não vou me prolongar, tá? É uma coisa muito importante. Não se prolonguem no repertório de vocês, explicando onde o pequeno morava, qual o nome dele, qual o nome da mãe, do filho, da filha. Isso não é tão necessário, tá? Então é bom só colocar uma frase assim, pronto, acabou. Eu fui mais sucinta, mas eu acho que eu coloquei da forma errada. Depois eu vou te mandar o meu espelho da redação para você ver. Pronto. Essas aqui são as formas de a gente apresentar nossa redação. Começando a nossa redação, fazer nossa contextualização, com o repertório. Né? E agora, você sabia que a gente pode fazer nossa contextualização sem repertório? Sim, a gente pode. Você tem esse direito. Eu não lembrei de... Matheus, eu não lembrei de nada na hora. Eu tava doido, eu tava perturbado. Eu não lembrei de nenhum repertório para começar a minha redação. Você pode começar sem repertório, sem problema nenhum. Você vai fazer a contextualização de duas formas. Minha dica para você. Pode fazer dessas duas formas. Mas tá. Essa é uma forma pouco conhecida, mas também é super válida para iniciar essa redação. Ainda fazendo uma contextualização. Primeiro, exemplos de contextualização com importância. Tu pode começar a tua redação falando sobre a importância do tema. A importância de discutir aquela temática. Exemplo, a educação é importante para o desenvolvimento das atividades humanas. Tu pode começar dessa forma, apresentando qual a importância daquela temática. Porque aqui eu não estaria começando metendo o pau no problema, né? Porque essa é a segunda parte. Mas aqui eu estaria começando fazendo uma breve contextualização, uma breve introduçãozinha para eu poder apresentar o problema daqui a pouco.
Posso também começar fazendo uma contextualização. Uma conceituação. Principalmente quando tiverem algumas palavras-chave no tema que a gente consegue explicar o conceito. Por exemplo, a pirataria é o ato de compartilhar materiais de forma gratuita ou abaixo do preço de mercado, sem a devida autorização do produtor de conteúdo. Então vamos dizer que o tema fala sobre a questão da pirataria. Aí eu queria começar minha redação explicando o que é pirataria, né? Então você pode também começar dessa forma aqui. Tá? Então, caso tu não te lembre do repertório, pode começar alguma dessas formas aqui. É claro que a mais fácil é a importância, até porque conceituação, nem sempre tem palavras que a gente conseguiria conceituar no tema, né? Não teriam assuntos suficientes e tudo mais, mas, enfim. Principalmente se o tema é de falar sobre importância, né? Se o tema é falar sobre a importância das feiras de ciências, né? A importância da feira de ciências para a vida dos estudantes. Tu pode começar a tua redação falando sobre a importância da feira de ciências. A feira de ciências ela é importante por causa disso aqui, aquele outro. Aí depois tu vem dizendo o problema. No entanto, vê isso que no Brasil, tal, acontece isso aqui. Tá? Então, é isso. Vocês conseguiram entender? Ficou alguma dúvida? Ficou tudo claro? A dicção. Gente, a minha dicção é péssima. Vocês já perceberam. Eu dou umas gaguejadas, de vez em quando eu falo... É isso. A minha dicção é assim. Não liguem para isso, né? Se vocês ligarem, aceite. Só aceita. Porque a minha dicção é péssima. É engraçado que no YouTube eu falo super normal, né? O editor que lute. Tá. De boa, gente. Agora, para a gente terminar nosso encontro, vamos fazer aquela bela foto para terminar nossa aula. Oi. Volta aquela parte anterior, se puder, só para me tirar o print aqui. Eu vou mandar esse material na plataforma. Ok, obrigada. Agora, pessoal, se vocês puderem me ajudar, liguem a câmera de vocês, porque agora é a hora da nossa foto, gente. Quero ver a cara de vocês, eu não conheço vocês pessoalmente, gente. Então, esse é o momento de... Deixa eu preparar aqui o print. Deixa eu ampliar aqui. Bora, gente, tô esperando. Se vocês não quiserem mostrar a cara, só liga a câmera e faz um assim. Só mostrando os dedinhos. Agora. Vai. Bora. Pessoal do céu. Vai. Não se incomodem com a câmera ruim. Eu tô desarrumado. Não se preocupa com isso. Só vou postar nos stories mesmo. Tá? Bora lá. Tô esperando. Pelo menos a maioria tem que estar. Bora, gente. Vai. Vamos lá. Olha. Nossa, a cara de vocês, gente. Eu não vejo cara de gente há tanto tempo. Mas, enfim, bora lá. 3, 2, 1. Kaique tá de lençol e chapéu. Tem que se personalizar, mas tá, bora lá de novo. 3, 2, 1. Fechou. Gente, agora saiu, volta. Agora vocês vão aí bater o print de vocês, batam o print e vocês vão me repostar lá nos stories. Eu vou ter o prazer de repostar vocês lá nos stories do Instagram, tá? Aí eu vou fazer assim, vocês vão bater o print, posto lá nos stories, marca a redação facilita e eu compartilho vocês, tá? Vai lá. Fechou. Agora vocês compartilham lá. E pra gente terminar nosso encontro... Tá, não sei se tem alguém assistindo essa aula gravada, mas para quem está assistindo a gravação, tchau, tchau. E